basicamente codificação de vídeo HTML4. Ele é dividido, a apresentação está dividida em 4 partes, né? Dá uma breve introdução à codificação de vídeo. Tá? Então, basicamente, a codificação de vídeo ela funciona removendo informações relevantes e redundantes. Né? São informações que mesmo se você retirar, o vídeo ainda se mantém uma qualidade boa. Os passos são, então, predição residual, dimensionada, quantização, reordenação e codificação por entropia. Então, esses daí são os passos de todo codificador de vídeo. E o H264, o que ele faz? O H264 ele adiciona detalhes em cada uma dessas etapas. Ele não modifica esses passos, ele não faz grandes mudanças nesses passos para adicionar mais poder de compactação. Então, como eu já falei, né, a ideia geral se mantém igual da codificação de vídeo H264, né, e o ganho está nos detalhes. Então, aqui nós vemos duas figuras, uma compactada com H262, com MPEG-2 e outra com H264. Então vocês percebam que na figura da esquerda você tem os efeitos de blocagem, que chama, né? Que são esses quadrados que borram a imagem. Né? Isso tudo é devido ao processo de transformar, de quantização, ao tamanho dos blocos que foram escolhidos. O H264 faz várias mudanças de forma que o mesmo tamanho de vídeo você tem uma qualidade muito superior no H264. Tá? Então, aqui vou passar uma breve detalhe sobre o que o H264 faz diferente. Né? Então, por exemplo, o H264 ele tem uma compactação no mesmo quadro, diferente dos outros solucionados de vídeo, que só tem compactação entre os diversos quadros, assim. O H264 ele faz compactação no próprio quadro e em vários quadros. E a estimação de movimento também, né, no caso, eu tenho um quadro e ele utiliza um quadro anterior ou posterior para fazer compactação, ele utiliza como referência. No H264 você tem mais de vários quadros você pode usar como referência. Não sei se estou passando rápido demais, está bom, assim. Só uma coisa, você falou muito da transparência. Tá. Outra grande novidade aqui é em relação à transformada. A transformada é uma das etapas da codificação de vídeo que mais adiciona erro, que mais prejudica a qualidade do vídeo. Então o H264 ele adiciona várias melhorias. Né? Por exemplo, aplicar a blocos menores. O fato de tu reduzir o tamanho do bloco para transformar, isso faz, por exemplo, detalhes nas figuras ficarem menos borrados, feito que tinha a imagem anterior, no caso, detalhes do rosto, com um bloco menor, né, você tem menos você perde menos detalhes. Né? E outra coisa inovadora aqui é que ele utiliza uma inversa exata. No caso, quando você reconstrói a imagem codificada, ela é exatamente igual à imagem que você codificou no início. Né? Porque ela utiliza inteiros, ela não utiliza divisão por números em ponto flutuante. Né? E isso também diminui bastante o processamento, né? Requisição de processamento. Outra coisa também é o filtro de antiblocagem. Né? Desculpa a adaptação aqui do termo em inglês. Né? E ela só suaviza, por exemplo. Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Né? Então você tem aqui os quadros, esses macroblocos que se chamam, né? Você tem eles bem delimitados, você vê ali um quadrado realmente. Né? E aqui o H264 ele faz uma suavização das bordas desses quadrados. Então você não percebe, por exemplo, que aqui é um quadrado diferente do lado. Né? Esse filtro ele faz uma suavização dessas bordas. E o
O HTML4 também possui, em relação à codificação de entropia, a codificação de entropia ela não adiciona erros na codificação de vídeo, né? Ela tem menos poder de compactação, tá? E no HTML4 você tem dois tipos. Neste trabalho só foi implementado a KVL, até devido ao perfil que eu adotei para fazer o trabalho. Aqui. Outra grande inovação da HTML4 é que ele divide a camada de vídeo e a camada de rede. Então, você tem a codificação de vídeo, todo o código de codificação de vídeo separado da parte de escrita desse vídeo. Por exemplo, uma coisa é a parte dos frames, dos quadros que você tem, e outra é como você grava isso. Você vai gravar isso transmitir pela rede, gravar em arquivo. Então, o HTML4 ele adiciona uma camada de abstração que permite você utilizar várias formas de gravação, de transmissão desse vídeo, né? Isso sem mudar todo o código do teu codificador. O trabalho, então, é uma implementação do codificador de vídeo em Java, HTML4. Nessa parte, eu vou explicar aqui o que foi adotado em Java, quais ferramentas que foram adotadas para desenvolver o trabalho. Foi utilizada a Java Mesh Framework. Até a principal vantagem dela é que ela já te possibilita simplesmente plugar o que você quer nela, né? Ao invés de você ter que desenvolver toda a parte de leitura de arquivo, de escrita de arquivo e tal. Então a Java Mesh Framework já te fornece tudo isso. Você se preocupa apenas em implementar o codificador, né? Então, aqui é a arquitetura dos componentes. Isso daqui seria tudo que precisaria desenvolver para criar um codificador. No caso, o codificador de referência implementava todas essas partes aqui, claro, em C, não em Java. E o que foi implementado aqui, que eu implementei no caso, foi o parser de UV, no caso, no formato de arquivo de entrada, o codificador HTML4 e, no caso, a classe que escrevia o arquivo em HTML4. Todas as outras partes, por exemplo, de leitura do arquivo, de escrita física do arquivo, entre outros players, tudo isso já estava pronto. Então, basicamente, o que eu tive que plugar esses itens, né, para fazer o codificador funcionar. Alguma dúvida assim, tá? Outra grande seria uma coisa que chama a atenção na bicho, que seria o coletor de lixo, né? Porque um dos grandes empecilhos do C, no caso, é ter que ficar controlando a parte de memória, ficar apagando, controlando matrizes e tal. Então, o coletor de lixo, eficiente ou não, né, ele tira a responsabilidade de ficar se preocupando com essa parte. Então, agora a parte principal do trabalho, né, que seria a codificação de vídeo em Java. Como o trabalho foi feito? Qual o foco do trabalho? O perfil adotado foi o Baseline, que é o mais básico, né, o que tem menos recursos do H264. O foco dele foram dispositivos de baixo desempenho, no caso celulares, né, e dispositivos portáteis. Um exemplo de aplicação seria a videochamada IP. No trabalho também foi adotado uma arquitetura orientada a objeto, diferente dos trabalhos, dos códigos usados como referência, né, que eram arquiteturas estruturadas. Nesse trabalho foi utilizada uma arquitetura orientada a objeto. É mais fácil de ler, de entender tudo. Conclusão. O que o Java tem de